Você está prestes a ouvir mais um relato real aqui no Tempestades do Terror. Essas histórias são enviadas por pessoas como você. Então já se inscreve no canal, deixe seu like e fortalece o projeto. Quer contar seu caso sinistro? O e-mail está na descrição. E me conta aí nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E que horas são aí agora? Apague as luzes, coloque seus fones e prepare-se para mais uma tempestade do terror. Trabalho há alguns anos no turno da noite de um clube bem conhecido no centro da cidade. Pode não parecer, mas não é nada assustador esse trabalho. Bem, a não ser que você leve em conta o estado das garotas e dos banheiros quando a noite acaba. Mas vou contar algo que aconteceu comigo por causa desse emprego. Algo que vai ficar na minha cabeça pelo resto da vida. Essa história tem duas partes, e uma delas é bem mais aterradora que a outra. Vou começar pela primeira. Estava trabalhando normalmente no meu plantão, e já estava chegando a hora de fechar o estabelecimento. Então, estava fazendo a limpeza dos recipientes de gelo, organizando as garrafas de bebida e todas essas tarefas de sempre na hora do fechamento. Bem na minha frente tinha um grupo de pessoas tomando doses e dançando, e pelo canto do olho vejo um cara com a namorada dele num canto mais escuro do bar. Aparentemente estavam se divertindo bastante. Foi quando um cara mais novo chegou no bar e pediu uma bebida para um dos meus colegas. Ele começou a tentar puxar conversa com o casal e o namorado da garota, ou sei lá o que ele era para ela, estava claramente irritado. Sabe como é? Ele estava ali curtindo com ela quando o cara que tinha acabado de chegar ficou falando: "E aí, como vocês estão? Onde vocês estiveram hoje à noite?" E outras coisas do tipo. Aquilo estava até me fazendo rir um pouco, porque o namorado da garota, obviamente, não queria papo. Mas o jovem não conseguia captar a indireta porque estava bêbado e muito animado. Não prestei muita atenção porque não parecia que ia dar confusão. Pelo menos não no começo, até o cara mais novo começar a conversar com a namorada do cara irritado. Aí o cara não gostou nem um pouco e basicamente começou a mandar o garoto se afastar. Para ser justo com o garoto, ele percebeu que não era bem-vindo e não ia ficar insistindo para animar o clima. A próxima coisa que vi foi o casal irritado terminando as bebidas e parecendo que iam embora. Mas na hora de sair, passaram bem perto do cara mais novo, que viu ele saindo e acenou se despedindo. Agora, da onde eu estava, não dava para ver se o cara mais novo pode ter falado algo sarcástico ou dado uma olhada provocativa para o cara irritado, ou qualquer coisa desrespeitosa. Mas seja como for, o cara irritado partiu para cima dele com o que parecia ser um soco. Só que não foi um soco comum. O cara deve ter tido algo na mão, talvez uma chave ou algum objeto cortante entre os dedos, porque o movimento que eu pensei que tinha sido um soco que escorregou, na verdade foi algo bem mais sério. Na hora pareceu que ele tinha errado o golpe, mas depois ficou claro que tinha acertado exatamente onde queria. Nessa altura, eu já estava cansado do trabalho, então falei para um dos funcionários mais novos assumir a situação, porque tinha certeza de que agora ia dar briga mesmo. Mas não deu. A equipe se posicionou na porta, esperando segurar uma confusão. Mas o casal foi embora sem mais problemas. O cara mais novo não reagiu ao que tinha acontecido, apenas se afastou e evitou qualquer problema maior, provavelmente para não ser expulso do lugar. Lembro de ter ficado até agradecido com a reação dele, porque nos poupou de ter que lidar com uma briga quando já estávamos quase encerrando a noite. Continuei limpando minha área e quando terminei, decidi sair para fumar um cigarro. Foi aí que levei o maior susto da minha vida. O cara mais novo, aquele que estava tentando ser simpático com o casal, estava com um corte enorme na cabeça e muito sangue escorrendo. O corte ficava bem atrás da orelha e por causa do local, o sangue estava jorrando sem parar.
Quando as pessoas viram aquilo, entraram em pânico e uma garota que estava no bar começou a fazer pressão na ferida para tentar parar o sangramento. Se não me engano, ela era enfermeira. Chamamos uma ambulância imediatamente. Aquilo parecia cena de filme de guerra. Nem consegui fumar o primeiro cigarro porque tudo virou um caos total. A equipe da porta saiu correndo atrás de toalhas para ajudar a conter a hemorragia. E enquanto a garota tentava pressionar a ferida, o garoto falou: "Estou com muito frio." E aquilo me deu arrepios. Estávamos no meio do outono e o clima estava bem quente naquela noite. Mesmo assim, o garoto estava tremendo e dizendo que estava gelando. Meu Deus, pensei que ele fosse morrer ali mesmo, e pelo jeito ele também pensou isso. Foi absolutamente aterrador e, sem dúvida, o pior plantão que já tive que enfrentar. Mas a história não parou por aí. No dia seguinte, resolvi ligar para uma amiga minha que costumava me vender maconha de vez em quando. Falei que queria comprar um pouco porque tinha tido a pior noite de trabalho da minha vida e ainda estava bem abalado. Então fui até a casa dela e comecei a contar tudo sobre o que tinha acontecido na noite anterior. Sobre o garoto que foi atacado e que eu nem sabia se tinha sobrevivido. Não sabia nada sobre o estado dele, porque simplesmente colocaram ele na ambulância. E essa foi a última informação que tivemos. Foi quando minha amiga me olhou e falou o nome do clube onde trabalho, se referindo ao garoto. Não era uma pergunta, mas como se ela estivesse confirmando que foi lá que ele se feriu. Me surpreendeu ela saber disso, e na hora pensei: meu Deus, ele morreu. Com certeza tinha saído no jornal. Perguntei imediatamente como ela sabia, porque tenho certeza de que nunca contei para ela onde eu trabalhava. Aí ela me deu um olhar meio cúmplice e contou que o garoto que foi atacado era o irmão mais novo do chefe dela. O nome dele era Diego, e o chefe da minha amiga era um cara muito importante na região onde ela morava. Ele comandava um grupo pequeno que controlava toda a venda de drogas da área. Não só maconha, mas coisas bem mais pesadas também. Movimentava muito dinheiro por trás de alguns negócios legais e definitivamente não eram pessoas com quem você ia querer se meter. Era o tipo de gente que tratava você super bem se você estivesse do lado bom deles. Se você tivesse problemas financeiros, eles até podiam dar uma força, mas só se você fosse confiável. Agora, se você não agradasse eles ou fizesse alguma besteira, aí cara, você estava realmente ferrado. Saber dessa informação me deixou meio perturbado, mas terminamos a conversa com ela me garantindo que o Diego ainda estava vivo, só que em estado bem crítico. Alguns dias depois recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. Era um cara que trabalhava para o homem importante, ou seja, para o irmão do Diego. Ele queria saber se eu podia conversar. Falei que sim, mas não pelo telefone, e ele respondeu: beleza, vou estar aí em 5 minutos, se prepara. Nem tive chance de perguntar sobre o que era, mas já sabia. Era óbvio sobre o que seria essa conversa. O cara apareceu e me chamou da rua, do carro dele. Convidei ele para subir, mas ele queria que eu fosse com ele até a casa do chefe, que acabou sendo um apartamento em cima de uma loja da esquina, cerca de 10 minutos de carro do meu trabalho. Provavelmente vocês estão se perguntando por que eu topei ir. Olha, eu cresci num bairro desses e sei muito bem como as coisas funcionam por aqui. Quando um cara poderoso como esse te procura porque precisa de algo, você não tem escolha de recusar. Na verdade, eles não estão perguntando se você quer ajudar. Eles estão informando que você vai ajudar. E com gente assim, é sempre melhor cooperar. Chegamos no local. Era um apartamento pequeno, mas bem decorado e elegante. Como todo traficante que se preza, tudo era de primeira qualidade. Televisões enormes espalhadas por toda parte. Na sala estava o cara em pessoa, Ricardo, que eu já tinha visto várias vezes pelo bairro. Era baixinho, mas extremamente intimidador. Não só porque eu sabia qual era a atividade dele,
mas porque ele tinha uma intensidade no olhar, sem falar na aparência de quem já tinha se metido em muitas brigas ou praticado esportes violentos como rugby. E onde eu moro, quase ninguém joga rugby. Aqui é terra do futebol. Enfim, Ricardo começou a me explicar que se eu entrasse em contato com a polícia e dissesse que tinha visto uma arma branca, mesmo não tendo visto, ele faria valer a pena para mim. Basicamente, eu tinha presenciado todo o incidente, mas se contasse só a verdade do que tinha visto, não ia dar para condenar ninguém. Aparentemente, é assim que a lei funciona mesmo. A polícia já tinha explicado para ele que não tinha o ângulo certo nas câmeras de segurança do clube para fazer um caso sólido contra o cara que machucou o Diego. Então eu precisava ajustar um pouco meu depoimento, digamos assim. E eu não tive problema nenhum com isso, porque no fundo era a coisa certa a fazer. Me impressionou ver como esse grande traficante conseguia trabalhar tão próximo da polícia, tipo um Tony Soprano da vida real que resolve as coisas com as próprias mãos. Mas por mais incrível que pareça, isso é mais comum do que a gente imagina. Às vezes quem vive do lado errado da lei também precisa trabalhar junto com as autoridades quando convém. É assim que o mundo funciona mesmo. Então sim, procurei a polícia, contei minha versão dos fatos e achei que era a última vez que ia ouvir falar desse assunto. Mas como sempre, a vida está cheia de reviravolta e é aqui que começa realmente a segunda parte da história. Passaram alguns meses e eu achava que tudo tinha se resolvido, ou pelo menos esperava que tivesse. Mas aí recebo outra ligação de número desconhecido perguntando se eu podia conversar. Dessa vez eu já sabia como funcionava, então me arrumei e me preparei para ser levado de novo para aquele lugar em cima da loja para falar com Ricardo. Só que dessa vez, quando entrei na sala, não era só Ricardo que estava lá. Tinha um grupo inteiro de caras que pareciam igualmente perigosos. E na televisão estavam passando o que claramente eram imagens de câmeras de segurança. Não sei se isso é legal, mas tenho quase certeza de que uma pessoa comum não pode simplesmente chegar num estabelecimento e pedir: me dá uma cópia das suas filmagens de segurança. Acho que só a polícia pode obrigar os donos a entregar esse tipo de material. E mesmo assim, tem que seguir uma porção de regras sobre proteção de dados. Mas enfim, não era meu problema. Na frente de todos esses caras intimidadores, Ricardo apertou o play no controle remoto, começando uma sequência de imagens paradas de várias câmeras diferentes. Ele começou a me pedir para falar se eu reconhecia alguém nas fotos. Eram imagens de um bar onde eu nunca tinha trabalhado e nem sabia qual era. Eu tinha várias perguntas sobre como ele tinha conseguido rastrear o cara que machucou o irmão dele, mas obviamente não era hora para curiosidade. Fiquei olhando todas aquelas fotos, enquanto Ricardo perguntava insistentemente se eu reconhecia as pessoas. Eu respondia que não. Isso durou muito tempo. Apareceram vários homens diferentes e toda vez eu tinha que falar que não conhecia nenhum. Ricardo, todo mundo na sala e eu mesmo começamos a ficar frustrados. Era como se eles tivessem certeza de que tinham encontrado o cara certo, mas na verdade não tinham. Eu realmente me senti mal por não poder ajudar. Até que chegou num ponto onde Ricardo começou a perder a paciência. Cara, você não reconhece uma pessoa sequer, nenhuma? Olhei bem nos olhos dele, dos caras mais assustadores com quem já dividi o mesmo ambiente, e falei: olha, eu quero ajudar vocês, mas sei que isso é sério demais, e não posso confirmar alguém se não tenho certeza absoluta. Fiquei orgulhoso quando todos aqueles caras perigosos balançaram a cabeça aprovando, como se estivessem falando: esse cara é direito, como se eu tivesse demonstrado integridade. Na verdade, eu queria mesmo que eles encontrassem o responsável. A polícia claramente não tinha conseguido ajudar, então, se eu pudesse contribuir para fazer justiça, que fosse. Parecia que estávamos chegando no final das imagens sem ter tido sorte, mas foi quando eu o vi. O cara tinha cabelo loiro e estava meio acima do peso, com uma expressão de mau humor que eu jamais esqueceria.
Foi aí que tive aquela sensação no estômago quando você reconhece alguém na hora, com certeza absoluta de quem é. É ele! Gritei alto, me levantando da cadeira. Ali, o da camisa xadrez. Esse é o cara que vocês estão procurando. Quando falei isso, todos na sala se viraram para me olhar com uma expressão de satisfação. Tipo, finalmente pegamos. Enquanto a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: esse cara vai morrer. E para ser honesto, não me senti totalmente confortável com isso, mesmo sabendo que ele merecia. Tem certeza absoluta? Ricardo perguntou. Se tem alguém nessas imagens que estava no bar na noite que machucaram o Diego, é ele. Tenho 100% de certeza, respondi. A sala ficou em silêncio total. Dava para ouvir o próprio respirar. Todos aqueles caras ficaram se olhando e de repente me senti extremamente desconfortável. Sabia que eles tinham assuntos sérios para discutir e eu não podia, nem devia, estar presente, principalmente pensando na minha própria segurança. Ricardo me levou de volta para casa e durante o trajeto, minha curiosidade falou mais alto. Hoje, quando lembro disso, me dá calafrios. Perguntei: o que vai acontecer com o cara da foto? Ricardo não respondeu nada, absolutamente nada. Só continuou dirigindo como se não tivesse escutado minha pergunta. Foi realmente perturbador. Você assiste filmes de máfia? Ele falou de um jeito meio sombrio, quebrando o silêncio pesado que tinha se formado. Só posso te falar que vai ser bem divertido para mim. Mas não soou nada divertido estar no carro com alguém que obviamente estava planejando algo extremamente violento. Um cara que tinha poder, influência e capacidade de intimidação suficientes para conseguir filmagens de segurança desse jeito. Um cara com coragem para negociar com a polícia sobre como pegar o atacante do irmão dele enquanto administra um império de drogas ilegais bem debaixo do nariz das autoridades. Era mais aterrorizante do que qualquer outra coisa. Ricardo me deixou em casa e agradeci pela carona. Antes de eu descer do carro, ele falou: você é gente boa, João. Muito gente boa. Não consigo nem descrever o quão perturbador foi subir as escadas do meu prédio e me dar conta da dimensão do que eu tinha feito. Eu tinha acabado de condenar um homem à morte. Sabia que algo terrível ia acontecer com ele mais cedo ou mais tarde, mas isso não diminuiu o peso na minha consciência. Esse episódio se tornou uma das únicas coisas na minha vida que realmente me atormentam até hoje. Consegui superar traumas bem sérios ao longo dos anos. Até encontrei formas de falar sobre eles e às vezes até de encará-los com uma perspectiva diferente. Mas isso aqui não. Isso é algo que me corrói por dentro e que evito comentar com qualquer pessoa. Não quero que ninguém saiba do meu envolvimento nessa história, por isso mudei nomes e lugares. Os nomes de todo mundo envolvido, incluindo os negócios do Ricardo e o meu próprio nome, são inventados. Também não era uma loja da esquina, era um estabelecimento completamente diferente. Algo que ninguém suspeitaria que pudesse servir de fachada para uma operação criminosa. Como eu disse, evito pensar nisso sempre que posso. Talvez colocar tudo isso no papel seja uma forma de tentar processar o que aconteceu, porque uma hora ou outra vou ter que aceitar uma realidade muito dura. Em algum lugar por aí existe um corpo que nunca recebeu o funeral que merecia, nunca teve o enterro adequado. É o corpo de alguém que passou por um sofrimento inimaginável antes de morrer, provavelmente sentindo uma dor tão intensa que deve ter implorado pela morte muito antes dela finalmente chegar. Todo esse tormento, toda essa destruição de uma vida humana aconteceu porque eu apontei o dedo. E por mais que eu tente me convencer de que fiz a coisa certa, por mais que tente justificar que era justiça, a verdade é que carrego nas costas a responsabilidade por uma morte brutal. Isso é algo com que vou ter que conviver pelo resto da minha vida.